Pode falar. Pode falar. Esse é o podcast Pode Falar. Pode falar. Esse é o podcast Pode Falar. Pode falar, pode falar. Pode falar. Pode falar, pode falar. Este é o podcast Pode Falar, um programa de spoken word, poesia falada, slams, hip hop, literatura, periferia. Sempre recebendo convidados dessas áreas para um debate sem massagem, chutando o balde comigo, Emerson Alcalde. Salve, salve! Sou Emerson Alcalde, estou aqui com o meu parceiro Nivaldo Brito, nos Corre da Poesia. Vamos falar sobre poesia, periferia, literatura, certo? Estamos junto aí. Nivaldo, queria que você contasse para nós aí como é que começou os seus corre pela poesia falada. Eita, essa é uma pergunta que vale também fazer um livro. Aí eu vou ter que escrever um livro, né? Você escuta muito isso, né? Essa pessoa, pô, a minha história daria um livro, a minha história daria... Você tem que conhecer fulano, cara. Se você conhecer fulano, tem uma história sensacional. É muito interessante isso. Eu conheci a poesia, né? Enfim, a linguagem literária a partir de livro, né? Assim, eu venho de uma comunidade rural na Bahia, onde tem as cantigas de trabalho, onde tem muita contação de história, mas mesmo imerso ali, eu não reconhecia aquilo como literatura, né? A escola que me deu digamos, esse letramento e essa compreensão, né? Eu fui entender que aquela vivência que eu tinha naquele espaço, naquela infância, né, era literatura e era saber bem depois. E aí foi aqui em São Paulo, né, com os saraus, em especial, foi que veio essa compreensão, esse entendimento da fala, né, que você pode escrever para falar. Até então, eu já escrevia, por exemplo, quando eu comecei a frequentar os saraus, já escrevia, mas não escrevia com essa dicção, né, com essa, não digo nem preocupação, mas com essa possibilidade aquilo que eu escrevia poderia ser dito, né, poderia ser falado. E aí, quando eu descobri isso, foi outro processo, assim, foi uma outra camada, né, que se abriu, uma outra potência para o que eu fazia. E aí também foi também muito isso, de descobrir a minha voz, né? E eu, como eu já tinha livro quando eu comecei a ir aos saraus, foi também de defender o livro. Defender um livro que não havia sido feito para ser falado. E aí é basicamente isso, né? Essa relação. Você, quando você chegou no sarau, assim, você acha que essa oralidade que você ouviu, interferiu também na sua literatura? Que medida? Ou não muito? Cara, eu acho que interferiu bastante. Eu acho que tanto é aquilo, né? Você é afetado e afeta, né? Como eu havia me formado em letras já, eu tinha uma bagagem literária, principalmente de leitura, que era diferente dos saraus onde eu circulava, né? Era outra, digamos assim, para a maioria das pessoas. Colava no Buzo, por exemplo, onde a gente se conheceu, né? Colava na própria Cooperifa, nesses saraus mais antigos, né? Tinha muito essa presença das rimas, né? De uma fala, isso tanto no tema quanto na estrutura. E aí era isso, eu cheguei com a outra maneira de escrever, digamos assim, né? E falando assim, não é nada extraordinário, era só outro vocabulário, digamos, outra forma, outra perspectiva mesmo. E eu acho que é isso. Eu certamente fui influenciado e entendo também que possa ter influenciado também, né? Nessa troca, nesse processo de fazer junto, né? De fazer perto. Com certeza. É que eu vejo também, cara, que que eu e você, assim, somos de uma geração parecida, né? A galera que começou antes da gente, né? Bozo, Sérgio Vaz, Ferrez, né? São um pouco mais velhos, assim, talvez uns 10 anos, um pouco até mais.
eles vieram de um período na qual a periferia não almejava a faculdade, né? Então, eu percebo assim que tem um lance assim da galera reivindicar até o espaço da formação literária, né? Muitos começaram a escrever por um impulso, por uma necessidade, e foram estudando conforme foi fazendo, né? Diferente, sei lá, eu me formei primeiro, né? Quando eu descobri a cena literária, eu já tinha me formado em artes cênicas, né? Você já tinha formado em letras, né? Então, a gente já chega com uma estrutura, já leu livros, então não é uma parada inacessível, né? Lógico que foi um pouco antes, né, quando a gente pegou a coisa um pouco correndo, né? A gente veio de uma realidade, acho que parecida, né, de uma casa, no meu caso era uma periferia, rua de terra, e na qual a família não lia. E aí, de meus 17 anos, eu fui para a faculdade e a coisa mudou muito rápido, né? Comecei a ter acesso a tudo, assim, em 2, 3 anos. Que eu tive na minha vida inteira, eu tive em alguns anos. Então, isso afeta, né, a nossa... Quando a gente chega na cena literária, a gente chega um pouco diferente, né? Mas é uma outra geração mesmo, né? Como está essa agora, que tem 18 anos, já chega mais empoderada, né? Já é empoderada, a palavra está na moda, né? Mas assim, já é mais instruído de mais novinho, né? Com 12, 13 anos, a molecadinha já fala de racismo, já fala de questão social, né? Da qual essa galera que começou esses movimentos não teve, né? Não teve essa chance, né? Isso, e essa identidade também acho que é muito mais fragmentada, assim, né? A nossa e de quem veio depois também, né? Porque você fala, você pensa, escreve, produz de acordo com onde seus pés tocam, né? Só que a sua cabeça, só que seu alcance através das mídias, né? Ela é cada vez mais amplo, né? Então tem gente que, por exemplo, mora aqui no Parque Santo Antônio, onde eu moro, que não conhece a rua, não conhece a quadra, né? Que tem, enfim, 18 anos, mas a identificação, e aí não é nem uma questão de condominização, né? Dessa geração criada em condomínio, né? É porque hoje em dia, e isso já faz um tempo, né? Quando se fala hoje em dia, já é até meio ultrapassado, né? Essa formação através das telas, né? Essa experiência, essas vivências nos computadores, nas televisões, televisão já também outra coisa, outra geração, mas tem várias pessoas que vivem em extremos, né, que moram ali, estão naquele CEP, mas não se relacionam fisicamente nem identitariamente com isso. Então, esse território, ele não é tão objetivo, né? Então, você morar na quebrada hoje, né, morando no CEP de quebrada, não quer dizer necessariamente que você nem se identifica, nem tem vivências, ou enfim, não quer dizer necessariamente muita coisa. Você pode, inclusive, deve, né, muito provavelmente estar restrito a acessos a bens, né, a bens e experiências, vivências básicas, né, por exemplo, não ter um teatro próximo, não ter, enfim, ter dificuldade de acesso à saúde, a um monte de coisa. Isso é o que, digamos, é o que unifica, né, essa dificuldade de vivência. Mas esse corpo que transita nos espaços é cada vez mais, eu digo que acabou, não acabou, né? Mas que é uma coisa, eu falando assim, parece que eu tenho 80 anos, né? A coisa do que você falou, né? Das ruas de terra, da rua, né? Da rua como um lugar. Eu acho que também em determinados espaços, em determinadas quebradas, isso também tem sido disputado, tem sido recuperado, né? Que é uma juventude, uma juventude, quando eu falo juventude também parece que eu tenho 80 anos. Todo mundo que fala juventude ou é político ou é velho, tipo, desculpa aí mas algo assim, né? Que tem também esse olhar para a recuperação desses espaços públicos por conta de quem está chegando também, né? Mas isso é complexo. Pronto, mas é isso mesmo, né? Você já deu uma boa introdução aí do assunto, né, dessa parada aqui, que é essa poesia, né, dos slams, né? Esse corre da poesia, que você fez parte, eu queria que você falasse um pouco dele aí, que ele também é essa recuperação desse espaço, né? Eu acho que de uma maneira, todas as suas limitações, né? Mas você imaginar que numa praça, sexta-feira à noite, tem um monte de jovens ali, parados, sentados, ouvindo poesia, até mais ouvindo do que falando,
é inusitado, né? É algo para ser estudado, né? No momento que ela podia estar com os Instagram, podia estar ela já fica, mas ela para esse tempo, né? De voltar à rua, a essa sociabilidade, né? De se encontrar todo mundo junto, tá ali um do lado do outro fisicamente ouvindo poesia. Parece que está na Idade Média, né? Retornando uma coisa bem ancestral, fogueira, roda, as cantigas, né? Acho que o slam de rua resgata um pouco essa tradição, ou tenta fazer isso por algumas horas, né? Então, eu também perguntei sobre os seus corre, porque esse livro, Os Corre da Poesia, não é sobre só a minha vida, né? Eu busquei, lógico, tem a minha vida quanto um norteador, mas eu busquei falar de uma cena, né? Colocando todo mundo que eu conheci ali, que participou dessa prática, e queria que você falasse um pouco aí disso, né? Sim, eu acho que não há nenhum exagero, né? Nenhuma hipérbole dizer que é um livro incontornável quando se fala em slam, né? Ele já nasce com essa pesquisa, não apenas do corpo, né? Do que você estava ali testemunhando, né? Vendo nascer vários espaços, e acho que isso também é um fenômeno, porque durante muito tempo essa sensação que tudo já estava feito, né? Os lugares que seriam importantes já estavam consolidados, essa sensação mesmo de gasto, né? De coisas definitivas. E o livro, ele traz vários nascimentos mesmo, sejam de coletivos, de grupos, de ações, que hoje estão aí consolidados, que estão com a relevância, uma notoriedade, e artistas, né? Que hoje estão estourados, né? Sendo representantes, né? De várias questões e que são novos, assim, cronologicamente é novo, né? Então, acho que é essa possibilidade de construção, que não tem nada pronto, não tem nada, isso que você falou, né? Sobre o slam da Guilhermina, a ocupação, a criação de um movimento, de um jeito de se fazer, né? De se fazer, que não é no teatro, não é no bar, e isso inspirou já várias outras iniciativas, só que antes não existia esse modelo, e entende o que isso implica, né? A força que isso tem, e aí é meio assustador, assim, né? Assustador positivamente, porque você olha mesmo, você fala que 2015 chegou tal artista, que eu não vou dar spoiler, tal. Aí você olha assim, caramba, velho, tipo, fulano começou faz 7 anos, pô, parece que aquela pessoa sempre fez aquilo, né? Parece que é muito mais antigo. Muito mais, Tá. E essa ideia mesmo quase que de clássico, né? Clássico é que está na classe, né? O que está sendo quase como uma leitura, ou algumas obras obrigatórias, assim, de vestibular mesmo, que a gente olha mesmo quando fala de slam, quando fala de poesia, né? Quem está no corre conhece, né? Você fala, putz, parece que fulano também é incontornável. Mas ele nem sempre fez. Todo mundo teve um começo, né? Fala isso talvez meio óbvio, né? Meio assim, mas eu acho que uma sensação que durante o processo aqui me chamou muita atenção foi isso, de olhar para o nascimento de pessoas que a gente olha, né? Que são essas referências também, assim como você. Não, elas chegaram com insegurança, elas são gente, né? Eu acho que isso que é fascinante. Assim. Exato. E você falou isso aí, eu lembrei que eu fui no slam, né? Aí chamaram uma poeta, não sei se é essa aqui, começou em 2015. Aí a galera falou, nossa, dinossauro, pessoal, todo mundo... Aí falando, né, como se ela fosse, tipo assim, a pessoa que começou a parada, né? Aí eu falei, pô, se ela é um dinossauro, imagina que eu sou eu, né? Um fóssil, né? Tipo, eu comecei a... Petróleo, tá ligado? Caramba, velho. Mas é isso, né? Passou 2, 3 anos. A pessoa chegou, ela já acha que a pessoa tá há muito tempo, né? E humanizar mesmo, né? E eu acho que essa deixa que você trouxe, né, sobre o tempo, ela é muito relevante, assim, para o livro em si e para um projeto que conte, né? Que é a memória, né?
assim, quando você fala ali na performance, naquela experiência, naquele impulso, né, no instante, é aquilo, né? Tem coisas que só vão acontecer ali, né? Que só quem viu, viu. Só que o que se preserva, né? Para além daquele instante, assim, preserva enquanto memória, enquanto registro. O que não evapora no ar? Eu acho que e daí a importância também de ter outras publicações nesse sentido, né? Que se complementem, que Sim. tragam e que preservem, né? Porque senão parece que essa sensação parece que sempre esteve aí, parece que aconteceu do nada, e também esse apagamento que pode ocorrer o tempo todo, né? Que no final das contas é sempre um risco, que você traz aqui várias pessoas que não estão mais aqui, seja, enfim, porque morreram, ou porque sumiram, não compõem mais o circuito por razões mil, mas estão aqui, né? Mas ainda Sim. existe a memória. A memória é também um campo de batalha. Sim. Não, eu busquei fazer isso, né, cara? Falar de pessoas que eu conheci e infelizmente algumas não estão mais entre nós, né? Isso fica bem chateado, mas eu fico feliz em poder registrar a história dessa pessoa, né? Como ela foi importante para a cena, porque às vezes a pessoa não percebe, né? Acaba pegando só quem viralizou na internet, né? Quem teve um vídeo bombado, e não esquece quem estava ali, que estava fazendo a parada acontecer, e que até falava um poema ou outro, mas ela não era o destaque da parada, mas ela foi muito importante. Que a pessoa lê essa história e fala, uau, eu não sabia que ela era tão... Ela fez tudo isso, né? Então, nesse livro eu busquei fazer isso, né? Esse resgate, marcar alguns pontos, alinhavar, tentar criar uma linha do tempo, assim. Lógico que a linha do tempo não de eu entendo, né? São escolhas que a gente faz, né? E tem pessoas que eu não cito, né? Lugares também, porque assim, uma não dá, né? É impossível, né? E outra eu foquei em onde eu fui, né? Então é importante que tenham outras autobiografias, né? Que vão partir de outro lugar, né? E vai ter aquela vivência e falar de coisas que eu não falei. E não falei assim de um modo bem sincero, não tive muita relação, eu não estava lá, então como que eu vou falar, né? Até não, se fosse um texto um pouco mais objetivo, até pesquisaria e falaria sobre, mas não é um livro sobre pesquisa, né? É um livro sobre memória, sobre realidades, né? E até uma técnica dele que eu comecei a fazer por orientação sua foi gravar, né? Falar. Então, assim, eu fui resgatando a memória e colocando, gravando no aplicativo do celular, e depois transcrevendo. Isso foi muito bom para mim, cara. Porque aí eu também fiquei um pouco mais livre para ver o que veio na memória. Depois ia acertando, né, ali no texto, um detalhe ou outro, mas foi uma grande chave, assim, cara. Eu quero te agradecer aí publicamente por me dar esse toque, porque eu não faria assim. Você viu que os primeiros capítulos eu estava escrevendo de um modo muito rigoroso, tal, palavra por palavra. Você falou, meu irmão, se você fizer assim, você não vai terminar esse livro nessa década, né? Cara, eu acho que não ia mesmo, não. Tem razão. Foi muito sensato. E, cara, acho que também tem esse viés que você falou, né? Da presença, né? Do que você experienciou, e também um viés de terapia, né? No sentido de reviver, de vasculhar, de relembrar, né? Momentos, pessoas, e tocar mesmo em aspectos, né? Em momentos para transformar isso em linguagem, né? Então, tem aqui desde a sua árvore genealógica, né? Esse processo mais intimista, mais particular, mas também tem essa gênese aqui da poesia falada aqui, né? E acho que é muito, não digo generoso, porque generoso implica em outro aspecto, né? Mas é também nesse fundamento, né? De ir nos saraus, né? Dessa caminhada que você percorreu, né? Que você atravessou mesmo, literalmente, a cidade para fazer, e o quanto que o corpo, né? Quanto que acho que essa capa não poderia ser melhor, né?
assim, que tem uma relação com a infância e tudo, mas o símbolo do cavalo, né, cara, assim, que é o transporte, mas também é parte da mensagem, né? O cavalo é o que leva a mensagem, que transporta e tudo. Então, o poeta também como parte desse sujeito, desse instrumento de trânsito, né? Do que circula, assim, eu acho que é Exato. muito poderoso isso, esse símbolo. Foi uma coisa que a gente foi pesquisando, né? Eu tinha já uma poesia, O Cavalinho Azul, do André, né, que eu falava do cavalinho de pau e eu tinha que ter um símbolo, né? Tinha outros símbolos, mas que não representavam ali, ou poderia ter outras mensagens, né? Outras informações que poderiam desvirtuar do que é o caminho, né? Eu acho que o cavalinho, de fato, seu brinquedo também tem um lance lúdico, né? Acho que a poesia tem esse lance do jogo, o slam tem essa... Ele é um jogo, né? Ele é um campeonato, e o cavalo de pau é um brinquedo, né? E aí eu vi uma criancinha brincando, o cavalo de pau, pouco antes de fazer a capa, né? E quando surgiu a ideia do cavalo, eu falei, realmente isso ainda é atual, né? Alguém pega uma vassoura e faz que é um cavalinho, e o cavalo esse é um utilizado aí, né, há anos em várias culturas, enquanto também um transporte, né? Uma circulação, né? Em algumas religiões, né, de matizes africanas, o termo, né, esse símbolo do cavalo, como que leva, né, que incorpora, o que traduz a, a mensagem, né, assim, aquele que serve como meio para conexão, né. Então, acho que não só pelo símbolo, mas por esse trajeto, né, por essa jornada, assim, essa jornada que é de terreiro, né, que é de quintal, de você ir circular São Paulo, né, de circular outros estados, outros países, e tendo isso, né, tendo a poesia como passaporte, né, é uma parada bonita, cara, mas não é só bonita, né, acho que é muito passo a passo, e uma coisa que quando todo lugar que eu imagino que com você também, né, chega com um livro e fala, nossa, é uma Bíblia, caramba, que livro grande, não sei o que lá, porque destoa todos, né, dos que a gente edita aqui na Selim, Sim. dos que eu chego também, nenhum chega à metade disso, né, e eu sempre, para mim é uma coisa que está resolvida, assim, porque não daria para ser diferente, assim, como falei, tem fatos, tem pessoas, tem situações que não dá para apagar, né? E se você contasse ó, porque muita coisa ficou de fora, né? Assim, por uma razão, por outra, tal. Mas no final das contas, que você olha para essa lombada, né? Para esse calhamaço, tipo, isso aqui, digamos, foi o mínimo. Sim. Não dá para ser breve, né? Tem coisas que não Não dá, né? dá, Se você quer teve que desenrolar. Eu não imaginava que ficaria tão grande, sinceramente. Eu achava que ficaria lá metade disso. Pai. Bom, e com muita história ainda, né? Mas eu só tive noção dele quando fui a primeira prova. Na hora que o cara montou o livro, falou assim: Emerson, até ultrapassou. Se botar mais um caderno, vai ficar muito grande, né? Então tivemos que espremer algumas coisas. Então é um livro que tem quase 400 páginas e nenhuma página em branco, que geralmente tem, né? Uma página de respiro e tal, não foi possível. Então eu teria que enfiar mais um caderno, que seria mais quase 20 páginas. Até imagino numa próxima edição, se eu tiver recursos, né? Eu gostaria de colocar mais um caderno no livro para dar um pouco de mais de ar, né? Não, eu também vou ter que atualizar algumas coisas. Haja lombar, hein? Haja mochila para carregar. Você vai ter que comprar naqueles carrinhos, sabe? Cara, e agora eu vou lançar o livro. Eu tô sem carro, né? Perdi meu carro na enchente aí que afetou meu bairro aí, Arthur Alvim. E aí eu falei, bom, beleza, leva na mochila, né? Cara, não cabe 3 livros na mochila, né? Aí eu tenho que levar uma sacola de feira. Aí, beleza, eu ponho 7 livros, já não cabe mais. Então eu tô lançando um livro, cara, eu nunca lancei um livro, levando tão poucos livros pro lançamento. Levo 7, 6. Aí, às vezes, vende tudo, falo, pô, cara, não trouxe mais, mas como que eu vou levar 20? Né? Aí eu tenho que levar num carrinho, enfim, de trem, de ônibus.
É uma parada que não digo que eu me arrependi, mas o livro é esse, na verdade, é sobre isso. Não daria pra fazer um livrinho pequenininho Não, de 100 páginas, né? isso para quem está no corre que você está falando é natural, porque a maior parte da galera é quem de fato carrega os livros, né? Mas para um circuito mainstream, para um circuito, enfim, para outros autores e autoras que não estão nesse corre, nunca postaram um livro, nunca carregaram nas costas, né? Né? Esse processo mesmo de produção, né? De circulação com a obra, literalmente, né? De carregar o piano, né? Exato. Então, é o tipo de coisa assim que a gente está falando, né? Pressupondo que quem vai assistir também seja a galera que está no corre e tal, mas é que e é comum, né? Mas para a experiência, você acha que essa galera aí eu ia falar de uma editora em especial, né? Mas não vou ficar falando, não, ficar dando de um bairro volta. especial de São Paulo, mas não precisa dizer. Você acha que ele se preocupa, tipo, que ele sabe que quando ele produz um livro, ele pensa, putz, vai ficar pesado em carregar. Você acha que isso em algum momento é uma preocupação ou alguma questão? Não é, né, cara? Então, essa responsabilidade de você tocar o seu pandeiro, né, de você levar não só a palavra, mas o seu material, é outra coisa, né? Eu acho que isso também tá colocado aqui no livro, né? Das dificuldades de se viver, né? Se viver. E tem que circular, né? Não tem outra opção para nós da literatura feita na periferia. A gente tem que ir para outros lugares, porque uma hora esgota, não. No seu próprio bairro, no seu próprio evento, né? Então você tem que ir caçando mais eventos, forjando situações mesmo, né? Tipo, tentando entrar em lugares, sei lá, uma feira de livro, uma palestra em escola, para o livro circular, né? Para a galera conhecer você. Porque a gente não tem a grande mídia, né? Nem só com exceção de um ou outro escritor, né? Mas os demais todos ficam escondidos, né? Não somos instagramers, eu não sou nenhuma celebridade, nem um popstar, então eu preciso estar no lugar. E isso tem um peso, né? De você ir, como transportar isso, como voltar de um lugar, né? O Sala da Cooperifa, por exemplo, é um lugar que vende bem, mas tem que ficar até o final, né? Só que se você ficar até o final, você não volta, né? Aí você tem que ter gasto de todo que você vendeu para pagar um Uber, um táxi, né? Mas é sempre um paradoxo. Mas a parada é a galera ler também, né? Lógico que tem que ter alguma grana, um retorno financeiro, mas para quem escreve, eu acho que o maior prazer é você ter o retorno da leitura, né? E que pessoas que compram, que gostam de ler, necessariamente te conhece, a pessoa pode nem saber que você existia até então, mas ela gosta de ler, ela vai ler o seu livro, vai tecer alguma opinião sobre, né? E esse teve o recurso do PROAC, né? Aldir Blanc, que facilitou e possibilitou que ele tivesse sido feito, né, cara? Assim, se não fosse esse edital aí emergencial, eu não teria escrito, tá ligado? Até poderia eu escrever, mas assim, durante anos ia demorar para escrever, não teria alguém como você me acompanhando, lendo, né? Isso fez toda a diferença. Pagar o diagramador, né, o Cláudio, a galera fazer a arte da capa, revisão, 2 revisões, né? Então tudo isso só foi possível aí por causa de uma política pública, né? Uma luta aí dos movimentos de cultura e principalmente periféricos, né? Que estão nessa empreitada aí de fazer a parada acontecer, né, cara? Eu nem sei como vou imprimir ele, cara. Eu tava pensando nisso, não sei se acabar o livro, como é que eu vou rodar, entendeu? Cara, ficou caro pra caramba, né, velho? Tamanho do livro e tal. Eu não sei como. Mas tá aí, né? Os primeiros 1000 livros estão feitos. Estamos circulando com ele. Nossa, você está falando aí, veio isso, né? De forjar, né? Forjar situações, de criar situação, não apenas para inventar, né? Não é o caso desse livro, que tem esse caráter mesmo, que não é ficcional, né? É um livro documento, mas é também criar e inventar lugares e situações para que você seja artista, né? Para que o seu trabalho aconteça. Isso é fundamental, senão não existe, não basta escrever, né? Acho que também é uma das características desse livro, o quanto
e aí isso que você acabou de falar, na importância das políticas públicas, mas também como é fundamental para que existam políticas públicas que hajam reivindicações, né, que haja organização, porque ninguém vai bater na porta e dizer, ó, tô aí um edital, tô aí esse apoio, não, velho, vem porque há uma organização, há um enfrentamento, né, para que isso aconteça. E você falou, isso é muito das periferias, né, muito de pessoas que vieram durante, antes, né, depois do seu corre, né, e estão aí, cara, estão nessa disputa, porque também não tem nada garantido, né, assim, infelizmente, é o tipo de ação que poucas delas têm previsão de continuidade, né, então cada ano, em geral, você fica nessa, se vai ter tal edital, se vai ter tal fomento, então é contínuo, né? Sim. Então é isso, mano. Obrigado aí pelo papo aí, pela conversa. Obrigado por ter contribuído com esse livro aí. Como eu disse, foi fundamental para eu escrever ele, as suas dicas. Tem alguém lendo, né, cara? Você tem um parceiro, eu acho que você foi um leitor parceiro, né? Mais de qualquer coisa. É ter uma opinião de alguém. Pô, dá tempo de mudar, né? Porque o leitor, ele pode ler, você fala, puta, tal parte não curti, já era. Mas você foi aquele leitor que você falava, eu conseguiria repetir e alterar alguma coisa, explicar melhor, escrever de outro modo, né? Então, cara, obrigado aí de coração por ter somado comigo aí nesse corre, mano. Meu irmão, é isso. Uma satisfação aqui, enfim, poder fazer um pouco parte desse processo, acompanhar, vida longa, o corre continua, o corre é infinito. Um abraço, meu irmão. Beleza, mano. Valeu, mano. Um abraço, tamo junto, hein? Valeu. Esse projeto ele foi contemplado pelo PROAC Lab, Lei Aldir Blanc, Histórico em Literatura, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.